Então, shalom, shalom! Nós estamos de volta aqui com vocês e hoje nós vamos ler em Bereshit, né? Capítulo 39 e 40. E a Maria, pode começar a leitura. Shalom, shalom. E Yosef foi trazido e descendo de Mitzrayim. Mitzrayim. Tem rodar dinheiro. E Potifar, um oficial de Paró, capitão da guarda, um Mitzri, o trouxe das mãos dos Ismaelim, que eu tinha trazido ali. E Elá era com Yosef, e ele foi um homem próspero, e ele ficou na casa de seu amo, o Mitzri. E o seu amo viu que Elá era com ele, e que Elá fez com que tudo quanto ele fizesse prosperasse em sua mão. E Yosef achou favor à sua vista. E ele o serviu, e ele fez o príncipe sobre a sua casa. E tudo que ele tinha colocou na mão de Yosef. Então, aí a pessoa fica preocupada, muitas vezes, de se entregar ao Criador e não ser bem-sucedido. Mas quem entrega o Criador é bem-sucedido. Ele aí, nós podemos analisar a vida dele aí, que era uma vida para ser uma vida, usando o termo bem português, uma vida desgraçada, né? Usando um termo português bem feio mesmo, esse termo, que era uma vida sem brilho, né? Mas aí pode ver, todo lugar que ele chegava, ele é abençoado. Então, se você entregou-se ao Criador, nada de medo, porque você se entregou. Eu entreguei ao Criador. Se você quer o Criador, nós estamos juntos. Se você não quer, eu quero. E eu fico com ele. Se a senhora quer o Criador, a senhora, eu quero, aí nós estamos juntos. Se o senhor quer o Criador, queremos, estamos juntos. Mas, na realidade, se não quer também, somos amigos. De vez em quando vou dar um oi para... Porque eu não tenho esse negócio eu não tenho esse negócio de... Nós não vamos falar mais, porque eu só deixo falar com a pessoa quando a pessoa... nós não estamos mais estudando junto nem nada, e ele vem trazer assuntos. Aí quando ele traz assuntos, eu falo, a gente não vai conversar mais, porque ele já conversou. Então não precisa de falar. Pode até fazer algumas perguntas, que tem amigos aí que faz pergunta e eu respondo, mas essa intimidade de ensinamentos, aí não vai ter mais ensinamento. Eu posso responder alguma pergunta, alguma coisa, mas não assim como as pessoas fazem, que nem, às vezes as pessoas estudam comigo, param de estudar comigo, continuam mandando vídeo para mim daquilo que ele está aprendendo. Aí eu sou obrigado até a bloquear o camarada, porque tem camarada que aí fala, não deixa, não manda vídeo para mim não, vamos trocar ideias, o seu serviço, porque agora fé para nós não tem mais importância, porque você, né, não combinou na fé. Mas só de medo, só que aí fica com medo, e aí o que acontece? Se ele saísse e continuasse no mesmo chamado, viver na Torá, porque estava com medo, porque estava meio atropelado e tal, ainda ia. Mas aí o cabra chegou lá com uma semana, está bebendo, já está fumando. Então, como a gente pode confiar na palavra de uma pessoa dessa se ele fala que a gente está fora dos caminhos? Não pode, por quê? Ele, em vez de dar testemunho, ele não deu testemunho. Então, continua. E aí tinha testemunho. Continua. E veio-se passar que quando ele o fez príncipe em sua casa, e sobre tudo que ele tinha, nisso Yahweh abençoou a casa do Mitzri, por causa de Yosef. E a bênção de Yahweh era sobre tudo quanto ele tinha na casa e no campo. E ele deixou tudo que tinha na mão de Yosef. E não sabia que tinha, exceto o pão que ele comia. E Yosef estava formoso em forma e aparência. E veio-se passar que depois dessas coisas, aquela que era a esposa de seu amo desejou Yosef. E ela disse, deita-te comigo. Aí para ver. Ela disse e ele fugiu. A gente vai ver lá. Ele recusou. Por quê? Porque ele temia o Criador. E todos aqueles que temem o Criador, ele vai recusar. Porque quando o Criador está realmente na pessoa, a pessoa não pode temer nada. Mesmo que está escrito, fuja da aparência do mal. Mas a aparência do mal quando o outro lado é trevas. Mas quando o outro lado não é trevas, você não pode.
Agora, se o outro lado manifestar como treva, aí você tem que manifestar como luz pela primeira vez e não tem conselho. Então, não tem conselho. Né? Então, a gente tem que saber discernir entre o bem e o mal. Se a pessoa se colocou como luz, você está do lado da luz. Se ela manifestou como treva, a gente manda caminhar. A gente tem que estar ciente disso, né? E Maria pode continuar. Mas ele recusou-se e disse à esposa do seu príncipe: meu amo não sabe que estás comigo na casa e confiou tudo aquilo que ele tem em minha mão. Não há ninguém maior nessa casa do que eu, nem ele escondeu qualquer coisa de mim, mais de ti, pelo fato de tu ser da esposa dele. Como então eu poderia fazer esta grande maldade, pecar contra Elohim? E se passou que, como ela falava a Yosef dia a dia, ele não a escutava, para se deitar com ela ou para estar com ela. Isso Aí tá dando problema aqui, mas vai dar certo, né? Que a gente não vai cortar o vídeo. Mas ali nós estamos falando de Yosef e que é antes do 40, aí, que era o 39, né? Está quase acabando. Então tá no finzinho. E sucedeu, Continua. e sucedeu que em torno desse tempo, Yosef entrou na casa para cuidar de seu negócio, e nenhum dos homens da casa estavam lá com ele. E ela lhe pegou por sua veste, dizendo: deite comigo. E ele deixou a peça de sua veste na mão dela e fugiu para o lado de fora. E ocorreu que, quando ela viu que ele tinha deixado sua veste em suas mãos e havia fugido, ela chamou os homens da sua casa e falou para eles, dizendo: ele trouxe um ivrim para nós escarnecer. Ele entrou a mim para deitar comigo. E eu gritei muito alto. E se passou que, quando ele ouviu, e eu levantei a minha voz e gritei, assim ele deixou sua veste comigo e fugiu. E foi para o lado de fora. E ela colocou a peça da veste dele nela, até o amo dele chegasse em casa. Então, a mulher era tão desconcentrada do assunto que, mesmo vendo que as coisas prosperavam, eles estavam ficando ricos com o Yosef tomando conta, mas ela não estava querendo saber disso. Né? Então, nem para ter ambição ela prestava para ter. Né? Só pensava no que não prestava. Então, por isso que as trevas não têm comunhão com a luz, e as trevas podem ser até da família. Né? Porque às vezes a gente, e nem sempre eu falo isso, porque a gente encontra problemas dessa maneira. As pessoas querendo mudar os nossos pensamentos, querendo mudar os pensamentos da Torá na vida da gente e desclassificando a Torá de toda maneira. E é dos que estão conosco, dos que comeram junto e dos que são parentes. Então, por isso que nós temos que ficar sempre eu estou batendo essa tecla. Tem que ficar desconfiado, porque da onde você vem, pensa que não vem, é que vem. Continue. E ela falou para ele de acordo com essas palavras, dizendo: o servo ivrim que tu trouxeste nos entrou para mim, para me escarnecer. E sucedeu que, como eu levantei minha voz e gritei, ele deixou sua veste comigo e fugiu para fora. E se passou que, quando o teu amo ouviu as palavras de tua esposa, e ela falou-lhe, dizendo: dessa maneira, teu servo fez a mim, então a sua raiva se acendeu. O amo de Yosef o pegou e o colocou em uma prisão, no lugar onde os prisioneiros do rei eram encerrados, e lá ele ficou na prisão. Mas Yahweh foi com Yosef e mostrou-lhe compaixão e deu-lhe favor à vista do guarda da prisão. E o guardião da prisão confiou na mão de Yosef todos os prisioneiros que estavam na prisão, e Yosef cuidava de tudo que tinha de ser feito. E acabou, primeiro é o príncipe na casa do empregado bom lá do faraó, né? Dentro da casa. Depois
ele foi ser um carcereiro lá, né? Que aí ele tomava conta de tudo, nem carcereiro toma conta de tudo. Ele era o chefe dos carcereiros, né? Porque aí ele tomou conta de tudo, então tem aquele outro que sentado na mesa, falou, ó, manda comida para isso, manda comida para aquele, e ele só vai lá fazer a revisão para ver se a coisa tá boa, né? E aí a gente vai encontrar mais na frente que ele ia fazer a revisão, né? E aí ele viu e perguntou, por que vocês estão tristes? Para saber se está faltando comida, se está faltando alguma coisa, porque tem que tratar bem. Porque ali era só prisioneiro do rei e era cabra, que nem hoje. Um advogado, quando ele é preso, ou uma pessoa que é formado, quando ele é preso, ele vai para uma cadeia que tem tudo. Mas quando ele não é formado, ele não pode ter nada. Então é desse jeito a colocação, né? A cama é boa, tudo é bom. Eu não sei se é conversa fiada, mas eu vi um papo que tem televisão, né? Aí, se você quer ter as pessoas gostam disso, tiver um videogame, pode ter videogame, pode ter qualquer tipo de diversão lá, né? Mas, na verdade, o que não é formado não tem essa categoria, né? Então, nós vemos que, aí nós vemos no caso dele, ele era sempre acima de tudo, porque o Criador era com ele. E aí nós devemos confiar nesse Criador que era com ele, para ser o Criador conosco. Mas, para isso, nós temos que agradar o Criador e estar na presença dele para ser dessa maneira, né? Continua. O guarda da prisão não tinha que cuidar de nada, que estava debaixo da autoridade de Yahusé. Porque Yahweh fez Yahusé prosperar. Então, aí nós chegamos no 40, né? Vamos ler o 40. Agora não entendi. Não, 40. Então, nós terminamos 39, vemos aí, vai continuar falando de Yosef, vai continuar falando da comunhão que ele tinha com o Criador e do livramento, que ele sempre era livrado. Continua. E sucedeu que depois dessas coisas, o mordomo do rei de Mitzray, o seu padeiro, havia ofendido seu amo, rei de Mitzray. E Paró ficou aborrecido contra 2 dos seus oficiais, contra o chefe dos mordomos e contra o chefe dos padeiros. E ele os colocou na prisão, na casa do capitão da guarda, cuja prisão era no lugar onde Yosef estava preso. O capitão do guarda incumbiu Yosef para com eles, e ele os serviu. E eles continuaram por muitos dias na prisão. E eles sonharam um sonho, cada homem seu sonho. Em uma noite, cada homem conforme a interpretação de seu sonho. O mordomo e o padeiro do rei de Mitzray estavam presos na prisão. E Yosef veio até eles em uma manhã para verificar acerca deles, e viu que eles estavam tristes. Olha lá. Ele estava dando manutenção, ele foi ver acerca dos prisioneiros, como estava acontecendo. Então, quer dizer, ele não era simplesmente um carcereiro, né, que tomava conta, né? Ele tinha um cargo superior, porque o Criador colocou, e era para ser escravo, depois era para ser um prisioneiro tratado lá, amarrado, porque era o escravo que ficou. Mas, na realidade, ali ele já estava por cima das coisas, né? Já estava por cima, vivendo como um cabra da sociedade alta, né? Da alta sociedade. Continua. E ele perguntou aos oficiais de Paró que estavam com ele na prisão, na casa de seu amo, dizendo: por que vós olhais com um semblante tão triste hoje? E eles disseram: nós sonhamos um sonho, e não existe nenhum intérprete sobre isso. E Yosef lhes disse: a interpretação não pertence a Elohim? Por favor, os conte para mim. E o mordomo mor contou seu sonho a Yosef. E disse-lhe: em meu sonho, vi que uma videira estava diante de mim, e na videira estavam 3 ramos, e era como se houvesse brotado as flores dela, e estendia para fora, e dos cachos dela se tiravam uvas maduras. E o copo de Faraó estava em minha mão, e eu levei as uvas e espremi no copo de Faraó, e eu entreguei o copo na mão de Faraó. Então Yosef disse-lhe: esta é a interpretação dele. Os 3 ramos são 3 dias.
Dentro de 3 dias, Paró erguerá tua cabeça e te restabelecerá para teu lugar de antes. E tu entregarás o copo de Paró na mão dele, como no passado, quando tu eras o seu mordomo. Mas lembra-te de mim quando isto for bem contigo, e mostre bondade a mim, por favor. Faça menção de mim a Paró e leve-me para fora dessa casa, pois realmente eu fui roubado da terra dos Ivrim, e aqui também. Eu não fiz nada para que eles pudessem me colocar no calabouço. Quando o padeiro Mor viu que a interpretação era boa, ele disse a Elcê: eu também estava em meu sonho, e eu tinha 3 cestas brancas em minha cabeça. E na cesta, do topo havia de toda a qualidade de comidas assadas para Paró. E os pássaros comiam da cesta sobre minha cabeça. E Elcê respondeu e disse: esta é a interpretação dele. As 3 cestas são 3 dias. Ainda dentro de 3 dias, Paró degolará a tua cabeça e o pendurará em uma árvore. E as aves comerão tua carne. E sucedeu que ao 3º dia era o aniversário de Paró. Logo ele fez um banquete e todos os seus servos. E ele levou a estima do mordomo Mor e do padeiro Mor entre os seus servos. E ele restituiu o mordomo Mor novamente ao cargo de seu mordomo. E ele entregou o copo na mão de Paró. Mas ele pendurou ao padeiro Mor conforme Elcê tinha ele interpretado. Ainda o mordomo principal não se lembrou de Elcê, mas se esqueceu dele. Tá, terminou, né? E aí depois continua. Aí depois vai falar que no 3º dia, aí quando ele estava lá, ele espremeu no copo a uva, né? Aí era o que entregava o vinho, né? Era o que entregava o quidush para ele. Quer dizer, no caso lá não era chamado de quidush, dava-se outro nome. Mas podia ser até aim, mas não era considerado bebida forte. Porque no caso nós dizemos, tem as bebidas que são bebida fraca, e depois quando fala de uísque, fala de cachaça, aí é as que é considerado mais forte ainda. E lá o vinho era considerado o vinho de hoje, que é esse de 13, 14, 15, 18 graus, né? E os outros eram 25, 28. Era bem forte. Aí eu não sei nem quanto que é, mas esses dias eu estive olhando lá, mas eu esqueci. Então, cachaça, né? Eu não sei, mas é bem mais de 40, né? Porque é bem forte o negócio. E só que aí, em compensação, se pega um vinho com 13, 14, então é fraco. Então, para eles, 13, 14 era forte, aí vinha esse, o mais fraco era 4, 5, ou 2, 2,5. Né? E aí nós terminamos, e aí voltamos amanhã com vocês. Então, tá aí. Shalom! Shalom.